Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui Marcos Oliveira, canal Instagram, @marcosoliveira.oficial, e também estará sendo transmitido pelo YouTube no Santifica-os na Verdade, Marcos Oliveira. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, enquanto as pessoas entram, é inerrância das Escrituras. Inerrância das Escrituras. Um tema muito polêmico, muito complexo, difícil de entendimento. Inclusive entre os cristãos, muitos cristãos, não só os não cristãos, eles não acreditam na inerrância das Escrituras, não defendem. Eles acham, os cristãos inclusive, acham que a Bíblia contém erros. A pergunta que fica para você: a Bíblia contém erros? Você vai dizer sim. Você vai dar até exemplos. Nós vamos devagar sobre isso, estudar sobre isso, mas uma pergunta que já fica no ar: a Bíblia diz que o sol se põe, e o sol não se põe. O sol já está lá. A terra também não se põe. E aí, é um erro? A Bíblia contém erros? Luizinho, boa tarde, tudo bem, Luizinho? Ademilson, como vai? Tudo bom, meu irmão? Então essa pergunta é a primeira que os objetas, os gostam de objetar, dizem: mas a Bíblia diz que o sol se põe, que a chuva cai. Como a chuva cai? Você vai aprender isso hoje. Eu não vou dar a resposta, eu quero... Não existe estudo de cristianismo, não existe teologia, não existe cristianismo sem reflexão. Sua, minha. E não é eu querer impor a você uma coisa que eu acho, ou até que seja uma verdade, mas a verdade das Escrituras, ela é o próprio meio de convencimento através do Santo Espírito, é ela que convence o homem, não sou eu. Aliás, eu não convenci nem a mim mesmo. Então vamos começar. Veja, eu posso aqui citar vários textos que falam, que tratam, indireta ou diretamente, da inerrância das Escrituras. A pergunta tem que ser feita para nós mesmos: a Bíblia tem erros? A Bíblia contém erros? Eu tenho certeza que você está pensando que tem. Essa do sol é um... O sol se põe? Como é que a Bíblia diz que o sol se põe se o sol não se põe? Ele já está lá. Vamos chegar lá. A chuva cai? Como a chuva cai? E se eu estiver da outra extremidade da terra, a chuva não cai. A chuva vem de lado. Então, preste atenção que você vai entender isso. Posso citar vários textos. O próprio título do meu canal no YouTube é Santifica-os na Verdade. A tua palavra é a verdade. Aí já dava para te dizer, para defender que a Bíblia não tem erros, se ela é a verdade. Muitos vão objetar, não vamos adentrar nisso. Ela é a verdade absoluta para fé e prática. Ou seja, porque eu creio e para minha conduta de vida. Mas para assuntos secundários, não. Não. Você vai ver que não. Estão me ouvindo bem? Ademilson, paz, tudo bom? Tá todo mundo ouvindo aí, Luizinho? Então veja. Outro texto: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus falando. Isaías 40, 28. A sabedoria de Deus é insondável. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber dele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Outro texto. 1 Pedro 1,25. A palavra do Senhor permanece para sempre. Isso está dizendo que ela não muda. Se ela não muda, você vai dizer que ela erra? Se ela não mudou, se ela é inerrante, ela nunca errou. E se ela erra, tem erros, ela vai ser sempre errada, porque ela não muda. Vamos refletir. Salmo 119, verso 96. Toda perfeição tem limite, mas teu mandamento é ilimitado. Raul, tudo bom, Raul? Outro texto. Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são puras. Pergunta: será que palavras puras podem conter erros? Aí você vai dizer: não, mas nem todas as palavras que estão na Bíblia são de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Será que isso é verdade? Vamos estudar isso. Olha Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nela confiam. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Tito 1:2, Deus não pode mentir. Hebreus 6:18, Deus não mente. Êxodo 31:18, os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. 2 Samuel 7:28, tu és Deus e tuas palavras são verdade. Aí você vai dizer, refutando, nem todas as palavras da Bíblia são de Deus, ou portanto, nem todas são verdade. Será? A Bíblia não comunica todos... Outra objeção que muitos dizem, a Bíblia não comunica todos os fatos, mas tudo que ela afirma é verdade? Ela não comunica todos os fatos. Claro que ela não comunica todos os fatos. Como responder a esse problema? Simples. Todos os fatos que lá estão, e são verdade, são verdadeiros, absolutamente verdadeiros, são o suficiente, isso é outro tema, a suficiência das Escrituras, são o suficiente para mim e para ti. Por quê? Porque Deus assim quis. Ele preservou o que foi necessário que ele preservasse. Foi o que ele quis preservar, mas os escritos se perderam. São tantas e tantas objeções. Por isso, muitos crentes, talvez você que esteja vendo, diga, a Bíblia contém erros. Será que contém? Você vai definir, você vai chegar a essa conclusão se sim ou não. Outra, a Bíblia pode ser, agora, coisas que afirmam a inerrância bíblica. A Bíblia pode ser inerrante e mesmo assim empregar a linguagem comum da fala cotidiana. Vou te dar um exemplo. A chuva cai. Isaías 55:10. A chuva cai? Claro que a chuva não cai. Se eu tiver aqui, a nuvem estiver aqui em cima, sim. Mas se eu tiver em outro local da face da terra, a chuva não está caindo. Ela está batendo de lado em cima de mim. Eu estou de lado. Depende do referencial. Aí você já começa a entender. A chuva cai para quem está dizendo que a chuva cai. A chuva cai para aquele que está o escritor bíblico. Quando o escritor bíblico escreveu, a visão dele era que a chuva caía. Que o sol se põe. O sol se põe. Agora eu acabei de escutar, o sol se põe aqui e morre lá. O sol nem se põe nem morre. Ele está lá. Antes de mim e de você. O sol nasce, a chuva cai. Salmo 113, verso 3. Eclesiastes 1:5. Vai dizer que o sol nasce. A chuva cai. Isaías 55:10. De acordo com o olhar de quem está vendo. Do ponto de vista humano. De quem está na terra. É claro que a Bíblia foi escrita por homens. Essa é outra objeção que falam para você, não é? Que isso? Eu não acredito em tudo que está escrito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homem. É óbvio que foi escrita por homem. Não foi o macaco, não foi o chimpanzé, não foi o tamanduá-bandeira, não foi o tigre, não foi a mariposa, não foi o leão, não foi a girafa que escreveu. Deus não deu aos animais a inteligência e a escrita. Claro, se você até ensinar um macaquinho, der a canetinha na mão dele e fizer assim, ele até... Mas ele não tem inteligência para isso. Ele deu a você, ser humano, e a mim. Esse dom. Então, por isso a Bíblia foi escrita por homens. Mas essa redação da escrita bíblica foi supervisionada por Deus. Ou Deus não está por trás de tudo. Ou Deus não podia, tanto que fez. Alguns livros não entraram e outros entraram. Isso aí é outro tema. É a autoridade das escrituras. Os livros que têm autoridade intrínseca entraram e aqueles que não têm não entraram. Esse é outro tema, já falamos sobre isso. Mas o tema hoje aqui, inerrância bíblica. A Bíblia contém erros? Sim ou não? Você já pode opinar aí. Vamos lá. Então o que seria isso dizer que a chuva cai e a terra é plana? Por exemplo, Apocalipse 1:7, muitos vão dizer que a terra é plana, lendo esse texto. Mas a terra não é plana. Você já sabe que a ciência explica que não é. Então a Bíblia errou? Não. Da visão, da ótica do escritor naquela época, ele, segundo o que ele podia verificar, a Terra, para ele, na visão dele, era plana. Agora, isso quer dizer que está errado, que há erro? Você vai ver se sim ou não agora. Vou te dar um exemplo. Vou mencionar aqui. Aconteceu uma guerra e 8.000 homens morreram nessa guerra. Será que eu fui lá e contei? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu falo 8.000 homens, podem ser 7.950, 7.980, 7.890, 8.100, 8.025, 8.000. Eu errei? Eu disse alguma coisa errada? Não! A mensagem que eu quero passar é que
8.000 homens, em torno de 8.000 homens morreram, agora não tem como precisar. O fato, essa é um contorno de objeção, o fato de que não há exatidão não quer dizer que eu estou faltando com a verdade, não quer dizer que eu estou dizendo algo errado. Eu posso dizer que 8.000 homens morreram e só Deus sabe se foram 8.001 ou 7.999 ou 8.000. O fato de eu não ter essa precisão na minha informação não significa que eu estou faltando com a verdade, que o fato não é verdadeiro. Está entendendo isso? Eu moro perto do meu escritório. Agora, outra afirmação parecida com essa. Eu moro a pouco mais de 1 quilômetro do meu escritório. Todas as duas coisas não estão sendo verdadeiras? Eu moro perto do meu escritório. Moro a 1,5 km, a 800 metros. Ou se eu disser assim, eu moro a 1 quilômetro do meu escritório. Será que tem 1 quilômetro certinho? Pode ser 1,1 km, 1,50 km, 990 metros. Eu estou faltando com a verdade, com a minha fala? O que importa é a fidedignidade da informação, da mensagem. Você já começa a entender se a Bíblia contém erros. Por que eu não posso afirmar que a Bíblia contém erros? Porque Êxodo 31:18 diz que a Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Está em vários textos, João 17:17. Então eu não posso afirmar, porque se eu afirmar que a Bíblia contém erros, eu estou dizendo que Deus mentiu, uma vez que seja. E Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ah, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Aí que está o X da questão. Antropomorfismo é uma linguagem escrita por homens e na linguagem de homens para que o homem entenda. Para que o homem entenda. Vamos lá. São informações imprecisas, porém 100% verdadeiras. O fato de eu não ter precisão numa informação. Que horas fulano morreu? Às 11h57. Às 11h57. Quantos segundos? Não sei. Mas eu disse em verdade se foi 11h57 e 10 segundos ou 11h56 e 58 segundos. Eu deixei de faltar, eu deixei de ser fidedigno na minha informação. Fulano morreu às 11h57. Faltando 2 segundos a mais. A Bíblia pode ser inerrante e mesmo assim conter citações vagas ou livres. A cultura ocidental usa a citação direta. A nossa cultura hoje usa a citação direta. Está entre aspas. Marcos Oliveira disse que chega para jantar à noite. Sem aspas. O Marcos Oliveira disse que chega em casa para jantar à noite. Agora, isso é uma citação indireta. Agora, eu citando. Eu, papai, eu estarei em casa para comer às 19h30. Repara que nenhuma das minhas palavras na minha citação direta são citadas na citação indireta de que o fulano, o Márcio Romano, por exemplo, cita. De que o Eliseu, tudo bem, Eliseu? Que o Eliseu cita. Mas não faltou com a verdade, não faltou fidelidade, não deixou de ser fidedigna a minha afirmação. Quando eu boto entre aspas a minha citação, papai, eu volto para casa às 19h30 para jantar. Mas fulano disse lá atrás, o Marcos vai à noite para casa para comer. Não tem nenhuma das minhas palavras citadas lá no que ele... Mas é a mesma coisa. Não faltou verdade. Então são citações vagas ou livres, nem por isso faltam com a verdade. É assim a Escritura. Em vários textos é assim. Repito, se você disser que a Bíblia tem erros, você está dizendo que Deus tem erros. Ah, mas ela não foi escrita por homens? Foi. Mas a redação do texto foi supervisionada pelo Todo-Poderoso Deus. Se ele não quisesse que determinado texto entrasse, não entraria. Construções gramaticais. Uma citação pode ser gramaticalmente incorreta, mas 100% verdadeira. Claro que a gramática, as línguas de uma para outra têm diferenças. A gramática de 2.000 anos atrás não é a mesma de hoje. Então podem ter erros gramaticais, por escrito por homens. Agora, você dizer que existem erros nisso,
Naquele tempo não era errado dizer, era coisa. Agora eu falo coisa. Nem por isso coisa está errado, nem coisa está errado. Quem está certo? Os dois. Não foge à essência da mensagem que eu quero passar. A Bíblia é só... Outra objeção que muitos dizem, a Bíblia é referência só de fé e prática, só na minha crença e nas minhas condutas. Mas os textos que são secundários, coisas secundárias, coisas científicas, isso não precisa ter fidedignidade. Opa! Se 2 Timóteo 3,16 diz que todas as palavras de Deus são sopradas por Deus, theopneustos, palavra grega em 2 Timóteo 3,16 usada ali, toda a escritura, olha só, toda a escritura é inspirada por Deus. Essa expressão, inspirada por Deus, theopneustos, theos, Deus, pneustos, soprada. Será que Deus vai errar? Quando ele diz que toda a escritura é soprada, então tudo que está aqui é soprado por Deus, é dito por Deus. Êxodo 31:18 diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Então toda a escritura é inerrante. Você tem vários exemplos, Jó 3,14, olha, fatos históricos, por exemplo. Jó 3,14. Jó deu um campo a José. Jó 4,5. Ocorreram muitos detalhes da história de Israel. Atos 13:17-23. Abraão tinha cerca de 100 anos. Estou contando histórias. Textos históricos. Nem por isso há erros. Foram contadas por seres humanos, escritas por seres humanos, mas a mensagem, a essência da mensagem não foi perdida. Então, não há erro. Você entende isso? Outra coisa. Romanos 15, verso 4. Olha que texto que explica a inerrância bíblica. Se há ou não. Tudo foi escrito, que foi escrito no Antigo Testamento. Paulo está citando o Antigo Testamento. Para nosso ensino foi escrito. Tudo que foi citado, foi escrito no Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Ele não fala quase tudo. Ele fala tudo. Exemplos de texto. Apocalipse 22:18-19. Diz assim, não podemos adicionar nem subtrair nada do texto bíblico. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus quis preservar, Ele preservou. Usando homens. Mas foi Ele que preservou. Ah, mas tem muitos escritos. 5.000. Ah, mas não tem nenhum original mais. Verdade. Ah, mas e as cópias ocorreram erros dos homens? Pode até ter ocorrido erros de grafia na escrita. Mas na essência da mensagem, pode ter certeza que Deus, Ele jamais deixaria isso. Ou Ele não é soberano. Eu estou chamando de Deus insoberano, não soberano quando eu digo que Ele não conseguiu, não teve a capacidade de preservar todo o texto. Deus preservou o que quis preservar. Os manuscritos originais, mais de 99, essas cópias que você diz que tem, que são só cópias mesmo, original não tem mais, mas 99 pontos, quase 100, 0,1. Quase 100% das cópias estão fidedignas às originais. Como se eu não tenho mais original? Alguém copiou essa original. E dessas, 0,1 é a diferença no erro de escrita, de cópia de algum copista, de algum escriba. Mas, fique claro, não infringe a mensagem, a essência do texto. Como eu disse, morreram 8.000 homens. Foram exatamente 8.000? A exatidão, ela não tira a veracidade da minha informação. Ah, foram 7.900, foram 8.100 que morreram na guerra. Mas por isso eu deixei de passar a mensagem de forma correta? Quando se fala em inerrância bíblica, é em relação à fidedignidade da mensagem. Aquilo que Deus quer dizer, revelar para você e para mim. Ok? Se tiver pergunta, pode fazer. Não interferem na essência no que Ele quer revelar, na fidedignidade. Se disserem que a fidedignidade deixou de ser fidedigna, Deus errou. E aí eu caio num erro gravíssimo, chamando de Deus de errante.
Eu estou dizendo que Deus, em algumas coisas, ele pode ter errado. Não dá. Eu não posso sustentar essa teologia porque eu acabo dizendo que Deus é errado. Que Deus erra, e se Deus erra, eu não posso confiar nele 100%. E aí acabou a fé cristã. Deixa de ser verdade 100% o que ele diz. Em que eu posso confiar, em que eu não sei, se eu não sei o que é verdade e o que não é. Acabou o cristianismo. Se eu afirmo isso, primeiro eu estou chamando de Deus errado. De um Deus que erra. E o atributo de Deus é a infalibilidade, a inerrância. E se a palavra dele, diz a Bíblia que tudo foi criado pela palavra dele, inclusive os homens escreveram ela, inclusive a escrita, se foi criado por ele. Mas tem coisas que Deus criou que erraram. Sim, aí é soberania divina, a responsabilidade humana é outro tema, é outro texto, é outra live. Mas aquilo que Deus quis preservar em sua palavra, como ele próprio afirma no seu santo livro, se ele quisesse que contesse erros, ele jamais assinaria, autografaria como autor a Bíblia. Deus é Senhor da linguagem humana. Se eu afirmo que alguns textos menos importantes, por assim dizer, que isso não existe, todos são secundários, que não diz respeito à fé e à prática, tem erros, eu estou dizendo que Deus não é Senhor da linguagem humana. Não podemos negar isso, porque senão eu estou negando a própria soberania de Deus. Detalhes secundários: os escritores bíblicos adaptaram, entre aspas, suas mensagens às ideias falsas, coerentes nas épocas deles, afirmando ou ensinando tais ideias de modo incidental. Isso seria uma afirmação dos defensores dos erros na Bíblia. Não, a linguagem humana foi adaptada para que o homem entenda. Então Deus deixou de ser fidedigno em alguma coisa? Peraí, Deus se submeteu ao homem? Ou é o homem que tem que submeter a sua palavra e a própria Bíblia e ao próprio Deus, que é o verbo? Deus é Senhor da linguagem humana. Negar isso é negar a sua soberania. Sim, Deus se permite falar em nossa língua. Ok. Mas não a ponto de agir contrariamente ao seu caráter moral. Se ele, para se adaptar à minha linguagem, se adaptar ao Marcos, disser coisas que venham contradizer o seu próprio caráter moral, ele deixou de ser Deus. Tito 1:2, Deus não pode mentir. Hebreus 6:18, Deus não mente. Números 23:18, Deus não é homem para que minta. Em todos os textos bíblicos, Antigo e Novo, um vai citar o outro. O Novo Testamento vai citar o tempo todo o Velho Testamento, dizendo que são palavras de Deus. O livro de Salmos vai dizer que as palavras de Deus são puras, que contêm a verdade, que são a verdade, são verdadeiras. Ele não pode contradizer seu caráter. Levítico 11:44, preste atenção nesse texto. Eu sou o Senhor, portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Os homens de Deus são santos, são separados. Os escritores bíblicos, 40, em 1600 anos da escrita e do cânon ser fechado, a Bíblia tem 1900 anos de vida, de escrita. De vida não, porque ela já estava lá no céu, a boca de Deus. Por assim dizer, Deus não tem boca. É antropomorfismo. Antropos, homem, morfismo, forma. Deus permite que seja escrito em letras humanas para que a gente venha a entender. Mas isso não pode contrariar o seu caráter moral, não pode deixar de ser fidedigna a mensagem. Se a teoria da adaptação estivesse certa, Deus teria feito afirmações incorretas. Vamos pensar aqui no Brasil, jeitinho brasileiro. Deus deu um jeitinho brasileiro, mexeu aqui um pouquinho na escritura para o homem entender. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá para sustentar isso. A inerrância superestima o aspecto divino das escrituras e negligencia o humano. Outros afirmam isso. Outros que negam a inerrância bíblica, vão dizer, a inerrância superestima o aspecto divino das escrituras e negligencia o humano.
A Bíblia é plenamente humana, foi escrita por homens, sim. Linguagem humana, sim. Mas Deus supervisionou sua redação. Isso diferencia de todos os outros livros justamente porque não há erros. A Bíblia não há erros porque foi escrita por homens, mas o autor dela é Deus, que usou homens inspirados por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, essa expressão, theopneustos, soprada por Deus. Inspirada por Deus no grego é theopneustos. Theos, Deus, pneustos, soprada. Soprada por Deus. E se Deus soprou, Deus erra? Olha os atributos divinos que vamos estudar na frente. Deus pode errar? Se ele errar, ele não é Deus. Eu erro, eu não sou Deus. Há erros evidentes na Bíblia. Outros vão dizer. Onde estão os erros? Quando você pergunta para a pessoa, geralmente ela não sabe. Ah, mas fulano me disse, mas Beltrano me disse. Mas geralmente ele não sabe. Geralmente ele não sabe. Ele sabe apontar, dizer que tem erro. Mas quais são os erros? Ah, que a Terra é plana. Isso não está escrito na Bíblia. Ah, mas Apocalipse 1:7. Vamos ler o texto. E quando a gente examina o texto, você tem que examinar, conhecer a língua original, para essas objeções de problemas, abre aspas, problemas de interpretação, você tem que conhecer as línguas originais, você tem que consultar comentários de pessoas que anos e anos e anos estudam e aprofundam seus estudos nas escrituras, nas línguas originais hebraico e grego. Há erros evidentes na Bíblia. Onde estão os erros? A maioria diz que tem erros, mas não sabe aonde. Fulano me disse, Beltrano me disse. Examine os textos, consulte comentários, estude línguas originais. Se você não tem condição para isso, então não diga que tem erros. Você não pode usar argumentos sem ter base para o seu argumento. Então vá, pergunte a outros. Não sabe como fazer? Peça a alguém que sabe. Mas não seja Maria vai com as outras. A Bíblia tem erros porque fulano disse? Poxa. Textos, abre aspas, problemáticos ou tensões teológicas, consulte comentários mais técnicos ou pessoas versadas nas línguas gregas, grego e hebraico. Língua grega e a língua hebraica. O nosso entendimento humano não é perfeito. Então, nem sempre nós vamos, muitos de nós, inclusive eu, posso ter dificuldades de compreensão das escrituras. Eu tenho que me aprofundar nas línguas originais, eu tenho que perguntar a pessoas mais letradas do que eu tenho que me aprofundar nos estudos, eu tenho que consultar comentários técnicos de homens, Calvino, por exemplo, Agostinho, pessoas que deram a vida para isso. Ah, mas são humanos. Mas a palavra de Deus não é humana, é escrita por humanos. Tanto está dizendo que a palavra é de Deus. A escrita é humana, mas a palavra é de Deus. Então Deus não permitiria que o homem escrevesse na sua palavra erros. Ele é o autor. Ele tem o poder para preservar aquilo que é palavra santa de Deus daquilo que não é. Tanto que outros livros não entraram no cânon. É outro tema que já estudamos aqui. Me pede aqui que eu te mando esse outro tema do cânon sagrado, como foi feito e etc. Nos últimos 15 anos, nenhum problema, os teólogos, letrados, estudiosos, nos últimos 15 anos, nenhum problema foi insolúvel. Pessoas há 15 anos estudando, se aprofundando no texto, estudando história, estudando geografia, a geografia bíblica daqueles tempos, tudo tem que ser examinado. A Bíblia tem mais de 1900 anos. Esses textos difíceis sempre foram presentes. Sempre foram. O que a gente tem que fazer? Se aprofundar. Suzete, tudo bom? Problemas com rejeição à inerrância. Se a rejeitarmos, surge outro problema. Se a gente rejeita a inerrância bíblica, estamos com outro problema. Moral. Seríssimo. Imitamos a Deus e também mentimos em questões secundárias? Dá para ser assim? Impossível. Como é que eu posso me dizer um imitador de Deus e algumas questões que dizem ser secundárias contêm erros? Então Deus errou. Não dá para sustentar isso. A paz, lugar lindo, verdade.
Realmente podemos confiar em Deus em tudo que Ele diz? Se nós rejeitamos a inerrância bíblica, será que eu posso confiar em tudo que Deus diz? Peraí, se há erros na Bíblia, alguma coisa que foi escrita ali tem erros. Em quais eu devo acreditar? Em quais eu não devo? As secundárias, as históricas. Mas não foi escrito pelo dedo de Deus? Deus não preservou aquilo que Ele quis e não preservou aquilo que Ele não quis? Se está preservado ali, você concorda que Deus não é soberano se Ele não conseguiu preservar e deixou entrar erros na Bíblia? Você concorda? Dê a sua opinião. Nossa mente humana tem um padrão, outra impossibilidade da rejeição da inerrância. Se eu rejeito a inerrância bíblica, eu estou dizendo que eu sou o juiz da verdade. Que eu estou dizendo que a nossa mente humana tem um padrão de verdade mais elevado que a própria palavra de Deus. Ou seja, nossa mente seria juíza da palavra de Deus e, por consequência, juíza do próprio Deus. Isso quer dizer que conhecemos uma verdade mais verdadeira, por assim dizer, mais fidedigna do que a própria Bíblia. Se eu estou dizendo ali contém erros, quem sou eu? Se diz a Escritura que toda palavra é Theopneustos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus para quem entrou agora. Theopneustos. Theos, Deus. Pneustos. Inspirada. Se foi uma coisa, e no original é soprada, se Deus soprou aquilo ali, você acha que Ele errou? E eu é que vou dizer que Deus está errado? Por favor, é muita arrogância, é muita soberba. Aí está toda a raiz de todo pecado intelectual. Então, a Bíblia está errada em alguns detalhes secundários, também está errada em algumas de suas doutrinas. Se alguns detalhes secundários têm erro lá, algumas doutrinas secundárias também têm erro da Escritura. Que dureza, hein? Afirmar um negócio desse. Afirmamos assim que a natureza das Escrituras, se nós rejeitarmos a inerrância, nós estamos afirmando que a natureza das Escrituras e a veracidade, a fidedignidade também é falsa. Óbvio. Tem erro? É falsa a inerrância, é falsa a fidedignidade, a veracidade também é falsa. Isso não é secundário. Isso são questões centrais. Preste atenção numa coisa. Ainda que as posições indesejáveis acima analisadas estejam logicamente relacionadas com a rejeição da inerrância, vale uma palavra de alerta. Nem todos os que negam a inerrância adotam as conclusões indesejáveis que acabamos de alistar. Alguns, provavelmente de maneira incoerente, negam a inerrância, mas não dão os próximos passos lógicos. Aquelas pessoas, é aquilo que eu estava falando aqui, elas negam. Mas onde está o erro? Fulano disse. Um cara que eu conheço, que conhece muito de Bíblia, disse. Porque o sol se põe, diz a Bíblia. A chuva cai, Isaías 55 diz que a chuva cai, e a chuva não cai, dependendo do local onde eu estou, ela está caindo de lá, ela está vindo de lá. É óbvio, repito, o fato de não haver exatidão numa citação humana, direta ou indireta, e aprendemos já aqui que direta é dita pela própria pessoa, indireta é dita por outra pessoa que afirma alguma coisa que essa pessoa diz. Ainda que não haja exatidão, a fidedignidade da mensagem não pode errar, porque se errar, Deus errou. E se Deus errou, Deus não é Deus. Então não dá para negar a inerrância bíblica. Cuidado, muitos cristãos, inclusive, têm dúvidas e acabam negando por incoerência e por falta de conhecimento e aprofundamento. Tem que se aprofundar, vai estudar grego, vai estudar hebraico, consulta vários. Olha aqui, eu estou consultando esse aqui, ó. Teologia Sistemática, Wayne Grudem, doutor, PhD, e um homem de Deus, de oração. Então, consulte comentários técnicos, consulte línguas, ore ao Senhor, certo? Se eu afirmo que em alguns textos há erros, Deus errou. E Deus 23:18, Números. Não é homem para que minta. Tito 1:2, Deus não pode mentir. Hebreus 6:18, Deus não mente. Então, é impossível você defender a inerrância bíblica. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado
pela tua palavra, inerrante, infalível, autoritativa. Te damos graças. Por favor, tem compaixão de nós. Que nós venhamos a defender a inerrância da tua palavra, porque se há erros, estamos dizendo que o Senhor erra. Não somos juízes do Senhor. Quem somos nós? O Senhor nunca errou, jamais errará. Porque se o Senhor errasse uma única vez, o Senhor não seria Deus. Não seria Deus. Ó Deus, toda dúvida seja tirada pelo Teu Santo Espírito. E quando nós formos ministrarmos a outras pessoas, nós digamos a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Obrigado, Deus. Te damos graças. Em nome de Jesus. Vai ficar gravado aí no Instagram, @marcosoliveira.oficial, e no YouTube, santifica-os na verdade, Marcos Oliveira. Grande abraço. Tchau, tchau.